Sim. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso com o propósito hoje de falar de uma publicação de J.R.R. Tolkien sobre histórias de fadas. Mas antes disso, por que diabos eu chamei o Tolkien de fantasista? Ele costurava fantasias? Pronto, tá aí. Agora eu já fiz essa piada idiota e agora não tem por que nenhum de vocês aparecer e fazer ela nos comentários, beleza? Eu já me encarreguei disso, ó. Joia? É nóis. Fantasistas são pessoas, sejam elas escritoras ou leitoras, que se consideram parte desse movimento literário que o Bruno Matangrano e o Enéas Tavares estão tentando forjar. O fantasismo, sobre o qual eu ainda vou falar muito nesse canal porque eu também me considero um fantasista. Hashtag compringueia, por favor. Então não, apesar da piada, o Tolkien não era um fantasista porque ele morreu algumas décadas antes do movimento ter início. Mas todo movimento literário precisa de precursores. E o livro de hoje fala dos pensamentos do Tolkien sobre o gênero que o sagrou como um dos maiores escritores do nosso tempo, a fantasia. Para falar bem da real, o que a gente chama de fantasia, o Tolkien chamava de histórias de fadas. Daí o título do livro. E dentro dele existe um dos aspectos que ele chama de fantasia. Um pouco estranho, eu sei, mas eu vou manter dessa forma para evitar qualquer hate desnecessário de fã muito apegado à terminologia, beleza? Já basta aquela vez que eu chamei o Aragorn de Merry Sue e uma galera ficou putaça comigo. Nem entendo porque ficaram putaços comigo, porque é verdade. Ele começa esse livro/ensaio dele erguendo algumas perguntas que ele considera essenciais para nós entendermos essas histórias de fadas. O que são, qual a sua origem, para que servem e do que se alimentam. Ele também fala que é muito importante não fazer perguntas demais além dessas, porque senão o lado racional do nosso cérebro pode acabar fechando as portas para o encantamento que essas histórias proporcionam. Existe um certo fascínio no indescritível, no desconhecido. Um abraço pro HP Lovecraft. Ele adorava essas duas palavras. Outra coisa importante, essas histórias precisam ser tomadas como verdade. Você criticar ou questionar a veracidade delas pode afetar em muito a potência que elas têm dentro da sua cabeça. Imagina só como deve ter sido incrível para as pessoas que foram assistir A Bruxa de Blair no cinema pela primeira vez, achando que aquela história era verdade. Agora, a primeira pergunta. O que são histórias de fadas? Não confundam, pelo amor de Deus, com contos de fada, porque o Tolkien nesse livro mostra que ele fica bem revoltos, bem pistola quando fazem essa confusão. Para ele, são histórias dentro desse belo mundo, desse mundo fantástico, onde tudo possui uma camada, um nível de encanto permeando as coisas. Seja esse encanto belo ou terrível. E se por algum acaso tal coisa já existe no nosso mundo, então no belo mundo ela possui uma nova qualidade, um novo adjetivo. E a introdução dos adjetivos nessa loucura toda traz pra gente a segunda pergunta essencial. Qual a origem das histórias de fadas? De acordo com o bom velhinho, o Tolkien, não o Papai Noel. A primeira história de fadas surgiu com o uso do primeiro adjetivo. Quando ficou estabelecido e claro para todo mundo que o nosso céu é azul e a nossa grama é verde, todos os céus e todas as gramas de outras cores foram parar no mundo do fantástico. A terceira pergunta é a mais complexa e a mais importante, então é claro que eu vou respondê-la de uma forma bem decepcionante pra todo mundo. Não vai dar pra responder tudo. Calma, calma, calma. Segura esse dedo do dislike aí, pelo amor de Deus. É que essa resposta sozinha daria pano pra manga pra uns 5 vídeos diferentes. E esse não é o propósito agora desse vídeo. Mas, então, pra que servem as histórias de fadas? Eu diria que pra família Tolkien serve pra você ganhar alguns milhões com reimpressões de edições e adaptações pro cinema. Mas eu também gostaria que acontecesse comigo, então não tô aqui julgando eles. Nessa parte do livro/ensaio, o Tolkien fala sobre o que os críticos da época e o que a sociedade achava das histórias de fadas e aonde elas deveriam ser colocadas, e o que ele crê que sejam alguns dos objetivos principais dessas histórias. A fantasia, olha ela aqui, a recuperação, o escape e o consolo. Cada um desses 4
cabe num vídeo separado, gente, sobre explicação e exemplos e tudo mais, e eu não vou fazer isso agora, tá bom? Então eu realmente aconselho que vocês leiam esse livro. Ele não é muito longo, ele é de um tamanho até curtinho, e ele é muito bom para vocês entenderem os conceitos da ótica do Tolkien. Faz vocês entenderem muito sobre a obra dele. Eu gaguejei, mas vocês entenderam a mensagem. Ele também critica a visão de que histórias de fadas sejam unicamente para crianças e discorda veementemente que elas devam ser infantilizadas quando são brutais ou complexas demais para crianças. Ele faz uma comparação simples entre essas histórias e roupas infantis. É necessário deixar espaço para a criança crescer. Isso sem contar que ele é categórico na hora de falar que a fantasia e as histórias de fadas são a forma mais elevada de arte que existe. Não estou exagerando, tá lá no texto, é só vocês darem uma lida e comprovarem que eu não estou mentindo não. Justamente porque dá nova forma e propósito ao que já existe e traz à tona aquilo que nunca existiu. Ele chama de subcriação, um paralelo bem claro para o Tolkien, que era extremamente religioso e católico, um paralelo bem claro entre a capacidade de criar do homem e a capacidade de criar de Deus. E quanto mais longe da nossa realidade, mais difícil e mais elevada se torna essa fantasia. Porque o escritor ainda precisa que o leitor acredite que aquilo que está sendo apresentado naquele mundo é real. E quase no finzinho ele deixa uma pergunta para as pessoas que gostam de diminuir a fantasia, dizendo que ela é menor porque sempre se baseia em aspectos semelhantes. Ninguém desdenha de uma ilustração porque tem traços retos e curvos. Ninguém fala mal de uma pintura porque ela tem as 3 cores primárias. Então por que, no fim das contas, diminuir as histórias de fadas? E se depois desse vídeo você ainda tá no clima de mais fantasia, basta clicar bem aqui que eu criei uma playlistzinha aqui no canal com vídeos no tema de fantasia e eu vejo todos vocês no próximo vídeo, gente. Até mais!